Pronto, agora está gravando. Pessoal, boa noite. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de amplificadores operacionais. Nós já vimos o amplificador operacional na configuração de amplificador não inversor. Já vimos também o uso do amplificador operacional na configuração de amplificador inversor. Vimos sua utilização como buffer ou seguidor de tensão, vimos a sua utilização como somador, inversor e não inversor, subtrator e amplificador de instrumentação, foi inclusive visto pelo professor Rogério, né? Vimos o retificador de precisão, tanto em meia onda quanto em onda completa. Vimos o limitador. Para completar as 10 principais aplicações que a gente está trabalhando, falta considerar o diferenciador e o integrador. Este conjunto não representa todo o universo de possibilidades para o amplificador operacional. De jeito nenhum. Você tem ele na configuração amplificador logaritmo, não logaritmo, antilogaritmo, antilog. Existem outras aplicações que não estão sendo consideradas aqui. Apenas estamos considerando as principais aplicações. Muito bem. Veja só, quando a gente começa a trabalhar com amplificador na montagem diferenciador ou derivador e integrador, começa a surgir um pequeno problema para os alunos do ensino médio. É que, normalmente, antigamente se via, mas no ensino médio atual não se vê limite, derivada nem integral. 3 capítulos extremamente importantes para a gente poder trabalhar o circuito do diferenciador, o derivador e do integrador, esses 2 circuitos. Então, eu vou mostrar para vocês uma maneira, né, bem prática de você deduzir as equações com muito pouco esforço matemático, sem ter que resolver equações integrais, equações diferenciais, nada disso, né? A gente sabe que onde existe elemento reativo, seja indutor ou capacitor, você vai ter aí necessariamente equações que envolvem derivadas e integrais, tá certo? Então a gente vai ter, tomara que a gente consiga passar essa técnica, vamos chamar assim, na aula de hoje, para vocês. Existe uma transformada chamada transformada de Laplace, que é uma transformada muito utilizada, e ela é definida através de uma integral, né? Ela é definida através de uma integral. Eu vou passar a borracha e vou esquecer completamente qual é a definição dela. Isso não vai me interessar. Mas aí a gente vai criar algumas regras. E essas regras vão ser extremamente úteis na solução dos problemas. Deixa eu botar aqui a ferramenta caneta, caso eu precise fazer alguma anotação. Então, sempre que a gente encontrar o símbolo de uma integral, algo desse tipo aqui, integral de uma determinada função no tempo vezes dt. É assim que a gente faz integral, né? A integral ela sempre tem um terminho dt, se for tempo, dx, ds, qualquer coisa, envolve uma diferencial. Sempre que você encontrar uma integral, você vai substituir esse conjunto inteirinho por isso aqui. Ou seja, você vai pegar essa função e vai representar ela por letra maiúscula. Vai pegar f, aí a gente vai dizer que esse domínio, a gente vai dizer que a transformada de Laplace é uma transformada no domínio S. Podia ser H, tal, podia, mas é mais fácil dizer S. Deixa lá. Então a gente vai chamar de f de S, dividido por S.
Esse 1 sobre S, ou dividido por S, representa exatamente a sua integral. Toda vez que você percebe 1 sobre S, isso é uma equação integral. Veja como eu estou transformando integral em um quociente entre uma função e S. Tá certo? Toda vez que você encontrar uma equação que envolve uma derivada, df de t dt, dfx dx, dfh dh, assim, ó, df de x dx, df de z dz. Quando você encontrar uma derivada assim, você vai substituir por S vezes, também usando a letra maiúscula, f de S. Por exemplo, se f é tensão, se isso aqui for integral de v de t dt, você vai botar um V maiúsculo no domínio S e dividir por S. Se for uma corrente, d i de t dt, a isso aqui você vai substituir por S vezes I de S. É só uma regrinha, né? Sempre a gente vai usar no domínio de Laplace, a gente vai utilizar letras maiúsculas, tá certo? Então, deixa eu apagar agora aqui para a gente continuar. Então, por exemplo, só para a gente praticar, a gente sabe que a corrente é a derivada da carga. Em outras palavras, quando a gente diz quantas cargas passam por uma determinada seção transversal em um certo tempo, ou seja, qual foi o volume de carga que passou ali, que a gente representa por ΔQ, quer dizer, quanto variou as cargas. Esse ΔQ aqui, quando você vai tomando um tempo cada vez menor, ele se transforma em D. D para dizer diferencial, algo pequenininho, dq dt. A corrente é definida desse jeito. É a quantidade de carga que passa por durante um determinado tempo. É por isso que ampere, a unidade de ampere, a gente também diz que ela é coulomb, que é a unidade de carga por segundo. Tá certo? Ora, se eu vou usar o domínio de Laplace, essa mesma equação passa a ser escrita desse jeito. Ao invés de I de T, vira I maiúsculo de S, do domínio de Laplace. É uma derivada? É. Já boto aqui a letra S. E pego a função que eu estou derivando, que é Q, e escrevo ela com letras maiúsculas. Olha como foi simples. No domínio de Laplace, essa mesma equação aqui tem uma equação do tipo S vezes Q de S. Simples, não tem mais nada de derivada. Legal. Vamos adiante. Outro exemplo. Digamos que você se lembre, professor, eu me lembro que a tensão em um capacitor é algo desse tipo que está aí. Ela é uma tensão inicial, que é essa aqui, no instante t igual a zero, mais 1 sobre C vezes a integral da corrente. Né? Bom, se você diz que essa tensão inicial é zero, na verdade, sua expressão é só isso aqui. Então, na hora que eu passar para o domínio de Laplace, aqui não é VC de T, fica VC maiúsculo de S. É uma integral, essa integral vai ser substituída por 1 sobre S. Aí tem um C aqui, 1SC, porque é 1 sobre C, integral é 1 sobre S, e lá dentro tem IC de T, vai ficar IC de S. Então, a tensão em um capacitor no domínio de Laplace é dada por 1 sobre SC vezes IC de S. Novamente, eu também não tenho mais integral. Assim como aqui anteriormente eu não tenho mais derivada, aqui também eu não tenho mais integral. Isso faz com que eu possa montar equações, escrever equações, onde não vão aparecer
diretamente, nem derivadas, nem integrais. Portanto, tudo se resume a você fazer uma manipulação algébrica do que você tem ali. E isso facilita muito encontrar. Né? Encontrar o quê? O resultado final? Não, encontrar a expressão matemática, né? Daquilo ali. Tá certo? Ok? Que para mim é o que importa. Por exemplo, você está fazendo uma prova de um concurso. Aí alguém chega e diz: o circuito acima é um circuito de. Aí bota amplificador inversor, não inversor, derivador, integrador. Se tem um capacitor, você já fica ligada. Ou é derivador ou é integrador. Aí você pode rapidamente deduzir a equação. Ou então usa aquela regrinha bobinha, né? Você bota assim: derivada integral. Derivador, capacitor vem antes. Integrador, o capacitor vem depois. Se você quiser, porque I vem depois de D, né? No nosso idioma funciona, mas em algum outro idioma pode ser que essa regrinha não funcione muito bem. Mas o fato é que eu, Arquimedes, acho particularmente essa regra muito, muito boa para se resolver uma série de circuitos que envolvem elementos reativos, capacitores e indutores. Ok? Deixa eu apagar aqui que eu não apaguei. Eu tenho o Rua 4 sujo. Muito bem. Então, pessoal, vou fazer a vocês essa pergunta. Deu para entender isso que eu falei? Por favor, abra o microfone e me respondam. Matheus disse que sim. Matheus disse que está tranquilo. Hélida entendeu o que eu disse. Maria entendeu. Hélida entendeu. Tá aqui sim, professor. Até agora tá tranquilo. Então, vou lhe fazer uma pergunta. Se eu tenho uma integral, como é que eu vou substituir essa integral? Por 1 sobre S. Por 1 E sobre S. Era isso que eu ia responder S só. Mas tem que ser 1 sobre S, professor? é 1 sobre S. Qualquer integral, se você tem uma integral, ela vira 1 sobre S. Se você tem uma derivada, ela vira S. Então, se a integral é de I, vai ficar 1 sobre S vezes I maiúsculo no domínio S. Se a derivada é de V, vai ficar S vezes V maiúsculo de S. No domínio de Laplace, que a gente representa assim, a gente usa a letra S e usa as letras das funções sempre com caixa alta, ok? Vamos combinar isso aí. Então, vamos fazer o seguinte: está aqui um circuito. Vamos analisar esse circuito? Aqui tem uma fonte de tensão, ó, chamada V1 ou VI. Está aqui, ó. Eu vou chamar isso aqui de VI. É uma função no domínio do tempo. Tá certo? Eu quero encontrar V0. Né? Aí você diz: poxa, professor, o que eu sei é o seguinte: é que a corrente no coletor é C dVC dt. E eu sei que a tensão em um capacitor, eu falei coletor, não foi? A corrente em um capacitor no domínio do tempo é dada por essa expressão. E a tensão no capacitor, considerando que o capacitor está descarregado, é 1 sobre C integral de C de T dt. Essas duas equações, digamos assim, eu conheço. E elas podem ser obtidas da equação que diz que a carga é o produto de C vezes V. É isso? Não é isso? Até para deduzir essa equação daqui, Laplace pode ser útil. Né? Mais adiante. Existe uma maneira de sair daqui e chegar aqui bem fácil. Na verdade, que não envolve Laplace,
mas eu não quero perder tempo com isso, não. Tá? Mas vamos lá, deixa eu apagar essa parte de cima para não me atrapalhar com o assunto da aula. Ok? Muito bem. Ok. Então, como é que eu vou resolver, afinal de contas? Vamos lá. Eu vou dizer que a corrente, a fonte, vou dizer que esse é o polo positivo e que a corrente faz isso. Isso é a corrente I de T. Mas como passa pelo capacitor, eu vou chamar de IC de T. Aí eu pergunto a vocês, quando ela chegar aqui no nó A, vai ter corrente entrando aqui no terminal menos? Sim ou não? Seria metade da corrente que chega aqui, essa corrente que chega aqui, ela vai se dividir em duas partes iguais? Ou algum outro valor? O que é que vocês diriam para mim? Se divide, sim ou não? Aqui no nó A corrente se divide? Maria acha que sim. Alguém acha diferente de Maria? Deixa eu ver se alguém mais. Por enquanto, só Maria. Por que, Maria, você acha que vai vir corrente para aqui? Com valores diferentes. Mas, Maria, quando essa corrente chegar aqui, eu acho que ela vai dar meia volta e dizer Deus me livre e vai voltar para aqui, para cima, junto com o resto. Sabe por quê? Porque quando ela chegar aqui, ela vai ver uma impedância tão grande, mas tão grande, que ela vai dizer isso aqui são infinitos ohms. Infinitos ohms é circuito aberto. Portanto, para que essa corrente vai vir para cá, se quando ela chegar aqui na beirinha desse trampolim, não vai ter ninguém para segurar ela lá embaixo? Ela não vai ficar, não é verdade? Então, a corrente que entra em um ampliop, né, na entrada I mais, na entrada I menos, a gente considera zero. Mas é zero? É não. Né? É alguma coisa, mas muito pequenininho, muito pequeno, porque essa impedância de entrada aqui pode chegar a 10 a 14, 10 a 18, é grande. Bom, então a corrente IC vai ser igual a IR, já que ela vai subir para o ramo superior. Então, eu vou dizer, a corrente do capacitor vai ser igual à corrente do resistor. O que der numa, dá na outra. Mas espera aí. E agora? Eu quero ver zero, que é desse ponto B aqui para o terra. Eu quero saber quanto é essa tensão na saída. Aí eu vou me lembrar vocês de uma brincadeira que a gente fez, mas que não era brincadeira, não, era sério. Eu dizia para vocês, toda vez que for resolver um circuito envolvendo amplificadores operacionais, qual é a primeira pergunta que eu tenho que fazer? Quem me lembra dessa pergunta? Bora, gente. Toda vez que eu vou resolver um circuito envolvendo um amplificador operacional, qual é a primeira pergunta que eu faço antes de começar a fazer qualquer coisa? Essa é uma pergunta tão importante, ela não pode ser deixada de lado. Gente, me ajudem, vamos me lembrar. Bora. Se esforcem. Quando a gente pega o lápis e papel e pega uma prova de eletrônica e tem um circuito com amplificador operacional, aí a primeira pergunta que você faz é:
Hein? Seria V mais é igual a V menos? É essa a primeira pergunta? É isso? Podem errar. Errem, mas tentem pelo menos. Senão eu estou achando que eu estou conversando com a máquina aqui e a máquina não está nem aí para mim. Está tentando lembrar. Eu vou ver se funciona, se eu posso lhe ajudar. Você acha que tem algo a ver a forma como entrada e saída se relacionam? A entrada e a saída têm duas maneiras. Elas podem estar completamente desconectadas. E aí eu digo que eu tenho um sistema em malha aberta. Quando existe uma conexão, eu digo que meu sistema está em malha fechada. Então eu posso ter malha aberta, malha aberta ou malha fechada, tá certo? Então, quando ele está em malha aberta, eu já sei que eu tenho um comparador. Mas quando ele está em malha fechada, podem acontecer duas condições que têm a ver com entrada com saída. Que duas condições são essas? Tem a ver com um negócio chamado realimentação? Sim ou não? Acho que é a realimentação de entrada e saída, professor. Vamos só corrigir a maneira como você falou. Vamos ver qual é o sentido disso que você está dizendo. A realimentação de entrada e saída. Realimentação é você jogar de volta, tá certo? Então, a realimentação, né, tem a ver com a saída. Né? Não é realimentar os dois, é realimentar a entrada. Né? É você pegar o que tem na saída e jogar para alguma entrada. Isso é realimentar. Mas ela pode ser feita de duas maneiras, essa realimentação. Quais são os dois tipos de realimentação? Hein? O que é que vocês acham? Neutra e ativa, reativa e passante. O que é que vocês acham? Positiva e negativa. Como é que pode ser a realimentação? Uma realimentação pode ser neutra? Uma realimentação pode ser passiva? Uma realimentação pode ser positiva? Uma realimentação pode ser negativa? O que é que vocês acham? Bom, eu estou vendo que o pessoal não está estudando, não. No caso aí, a realimentação ela é negativa. Uma realimentação negativa é quando eu ligo a saída à entrada inversora. Toda vez que eu ligar a saída à minha entrada inversora, eu tenho uma realimentação negativa. E a pergunta número 1 sempre é: existe realimentação negativa? Essa é a pergunta que tem que ser feita para qualquer circuito envolvendo amplificadores operacionais. Então, eu pergunto a vocês: nesse caso, existe realimentação negativa? Sim ou não? Veja que a saída V0, como o professor Rogério colocou aí, está ligada à entrada inversora através de um resistor.
Então, existe realimentação negativa. A resposta é sim, existe. Quando isso acontece, qual é a conclusão a que eu chego? Logo, alguém pode me dizer? Que V mais é igual a V menos? Exatamente. Toda vez que houver uma realimentação negativa, V mais é igual a V menos. Quanto vale V mais? Está ligado aqui no Terra, né? Quantos volts eu tenho no V mais? É a tensão de um Terra. Quantos volts tem um Terra? Bora? 0 volt, né? 0 volt. Então, significa que eu tenho 0 volt aqui. Sempre. Deixa eu tirar esse letra A aí. Significa, portanto, dizer que esse terminal aqui é como se fosse um Terra, porque o potencial dele é 0. Mas ele não está ligado fisicamente ao Terra. Portanto, a gente chama ele de Terra virtual. Olha, até no computador tem isso. Isso aqui é um Terra virtual. Muito bem. Então, peraí. Vamos juntar tudo isso aqui para a gente poder chegar em algum lugar. Tá certo? Eu estou vendo que aqui está a minha fonte de alimentação, ou de alimentação não, de sinal, que dela sai uma corrente que é IC de T, né, no tempo, e que passa por esse capacitor. Chegando nesse nó, essa corrente sobe, atravessa o resistor e vai para a saída. Eu disse a vocês que a tensão de interesse é a nossa tensão de saída, né? Que é V0, que se mede deste ponto B, que está aqui, para o terra. Oi, mas aqui também é um terra. Então, quer dizer que eu estou interessado nessa tensão que vem deste ponto para esse terra. Rapaz, isso é a tensão em cima do resistor. Na verdade, é o negativo da tensão no resistor. Vocês conseguem ver isso? Conseguem ver que esta tensão que eu estou falando aí, essa tensão que eu desenhei aqui, é, na verdade, o contrário da tensão no resistor? Vamos lá ver a tensão no resistor? A tensão no resistor é se a corrente está vindo neste sentido que está aí, significa que a tensão é ao contrário. A tensão em um resistor, VR de T, é desse jeito. E isso aqui é V0 de T. Oxente, para mim é muito claro que V0 é o negativo de VR. Né? V0 é o negativo de VR. Então, eu vou botar aqui V0 de T é o negativo de VR de T. Puxa, eu estou quase resolvendo o problema. Estou quase resolvendo esse problema. Está bem pertinho de ser resolvido. Deixa eu apagar isso aqui tudinho, aqui por cima. Eu vou deixar só aquelas duas equações que a gente... Isso aqui eu não quero nada disso por enquanto. Eita. Pronto. Eu só quero, por enquanto, me preocupar com isso aqui. Massa. Muito bem. Isso aqui também foi só para a gente lembrar. Tá? Muito bem. Mas peraí, tem um cara chamado Ohm, Georg Simon Ohm. Professor, uma dúvida. Por que pode ser negativa? Muito bem. A realimentação é dita negativa sempre que ela
sair da saída e for para o terminal inversor. Por que a gente chama de negativa? Porque o terminal de inversor ele vai subtrair, ele vai diminuir. Digamos que o sinal estava crescendo, aí como chegou no inversor, aí ele disse, opa, então diminua. Então ele fica um tempo assim, ó. Ele fica um tempo até que, de repente, não tem mais diferença nenhuma entre V mais e V menos. É como se dissesse, não, existe uma tensão diferencial, que é medida desse jeito aqui, é V mais menos V menos. Ela é medida com essa indicação. Essa é a tensão diferencial. Porém, como o ganho é infinito, a gente sabe que a saída é esse ganho vezes V mais menos V menos. Então, qualquer diferença entre V mais e V menos vai levar a minha saída ou para mais VCC, que seria mais infinito, ou para menos VCC. Então, a gente prova matematicamente, e não é simples, que toda vez que você fizer uma realimentação da saída para a entrada inversora, por alguma razão, isso vai fazer com que não exista mais diferença de tensão entre os dois terminais, o terminal inversor e o terminal não inversor. Então, toda vez que a gente vai começar a resolver um problema, observar que existe uma realimentação negativa é muito importante, porque isso já dá para você, já facilita suas contas, já diz, olha, V mais é V menos. Eu já sei que isso vai acontecer. V mais vai ser exatamente igual a V menos. Então, peraí. Então, eu aprendi nessa conversa que nós tivemos aqui que a tensão na saída é o negativo da tensão no resistor, que pela lei de Ohm é menos R vezes I de T. I de quem? I de R. Oxente, mas I de R é I de C. É a mesma coisa. Você vai dizer, oxente, então vai ficar menos R vezes IC de T. Igualzinho. Ok? Vai ficar desse jeito. Aí você diz, tá, e agora eu vou para onde, meu Deus do céu? Eu cheguei à conclusão de que V0 é menos R vezes IC de T. Mas peraí, se a corrente no capacitor, se a corrente entra, se a corrente aqui está entrando, significa que a tensão no capacitor VC de T é assim, tá certo? Isso aqui é IC de T, tá certo? Então, peraí, como é que eu posso calcular esse IC de T? Deixe-me ver. Oxente, peraí. A tensão VC de T vai desse terra para esse ponto aqui de cima, que eu vou chamar de ponto 1. Pronto. E a tensão de alimentação vai também do 0 volt para o mesmo ponto 1. Então, eu chego a outra conclusão, que VC de T, na verdade, é identicamente igual de lascar, né? É idêntico à tensão de entrada, VI de T. Rapaz, que legal. Então, peraí. Você está dizendo para mim que é V0, que é o que eu quero, é menos R e C de T. E está dizendo que VC de T é VI. Eu me lembro que IC de T é dado por C DVC dt. A corrente em um capacitor é proporcional à sua capacitância e a taxa de variação da tensão, como a tensão entre os seus terminais variam. Aqui é DVC, obviamente, VC é de T, né? Então, eu vou jogar aqui em cima, ó, essa equação, eu vou jogar ali. Aí vai ficar V0
de T é menos R vezes I. IC, RC, DVC. Opa, mas VC é VI. Poxa, professor, que negócio legal. Olha, acabou-se. Eu cheguei à conclusão de que a tensão na saída é uma constante RC multiplicado pela derivada da entrada. Então, isso é um derivador ou um diferenciador. Esse circuito aí, ele vai pegar o que eu colocar aqui na entrada e vai calcular a derivada dele a menos de uma constante, que é RC. Deu para entender? Por favor, podem responder. Não estou cobrando nada. Hoje é de graça. Gente, Matheus disse que entendeu. Então, bom, eu espero que Hélida tenha também entendido. Maria também. Hélida, você entendeu, Hélida? Eu não Maria entendi também essa. está escrevendo. Pois não, Hélida, fale. Só não entendi essa parte ali, professor, como o senhor chegou nessa Isso. fórmula aí de V0, T igual a menos RC, Essa aqui, D, gente, não, a gente não diz que a tensão na saída é o negativo da tensão no resistor. Olha, a corrente do resistor é essa. A tensão no resistor é essa. Mas a tensão na saída é essa. Essa flecha é igual a essa. O que mudou foi o sentido. A tensão na saída é a tensão deste ponto para o terra. A tensão no resistor é a tensão do terra para esse outro ponto. Ou seja, uma é o inverso da outra. Então, a gente chegou a essa conclusão aqui, que V0 é menos VR de T. Só que VR de T, pela lei de Ohm, é R vezes a corrente que o atravessa, que a gente chamou de R de T. Mas aí a gente percebeu que R e IC eram a mesma grandeza, de modo que a saída era V0, era menos R vezes IC de T. Por que eu peguei IC de T? Porque eu sabia que se eu pegasse IC, eu ia estar, de alguma maneira, pegando alguma equação que envolve esse capacitor, que está ligado bem na entrada. E a gente percebeu que VC, ao longo do tempo, é VI. É igualzinho, porque esse ponto é um terra. Tanto VI como VC se referem a este ponto em relação ao terra. Não importa se o terra é esse ou esse outro. Não importa qual é o terra. É a tensão daquele ponto que eu chamei 1 para o terra. E agora, deu para entender? Deu sim, professor, obrigada. Massa. Então, pronto. Aqui eu deletei sem querer. Eu posso apagar isso aqui tudinho. Olha, aí você pode dizer, eu nem usei todo aquele cálculo matemático de Laplace que você falou de fato. Né? Não precisava usar aqui no diferenciador. Mas quando a gente for considerar um outro circuito, a gente vai ver como é importante, né, usar a transformada de Laplace. Quando a gente tiver as integrais, for um integrador, aí a coisa muda para caramba. Olha como eu fiz bem organizadamente. Passo 1. Tem realimentação negativa. Esse é o mesmo passo 1 lá na primeira aula de amplificadores operacionais, quando eu falei sobre amplificador inversor e não inversor. Eu também fiz essa mesma colocação. Se tiver realimentação negativa, V mais é igual a V menos. Se você pegar o livro daquele menino, como é o nome dele, meu Deus do céu?
Antônio Pertens, lá no final do livro, ele mostra por que é que uma realimentação negativa leva a uma igualdade entre V- e V+. Mas ele faz de uma forma muito empírica. Ele não usa nada matemático. Né? Ele diz, olha, se eu aumentar aqui, então diminui ali, mas quando diminui, aumenta não sei quem e não sei o que lá. Ou seja, por uma relação entre causa e efeito, ele monta um conjunto de variáveis que, quando um aumenta, a outra diminui, a outra aumenta, e no final, o cara que aumenta tem que diminuir, porque alguém aqui no meio, que está relacionado com ela, diz que ela tem que diminuir. Então, peraí, ela aumentou, mas alguém disse que tem que diminuir. Então, ela não vai conseguir aumentar. Ela não vai conseguir aumentar. Ela vai ser obrigada a permanecer, né, igual ao que tiver no outro terminal. Mas isso, para a gente de telecomunicações, não é importante. Mas é importante fazer essa pergunta e saber o que é uma realimentação negativa. Então, a gente chegou aqui à conclusão que era zero. Aí eu fui, mostrei o circuito, mostrei quem é VR. Olha, VR se mede assim. Resistor, qualquer resistor. Se a corrente vem aqui, a tensão nele é ao contrário, porque ele é um elemento passivo. Já nas fontes de alimentação, que doam energia, se isso aqui é o positivo e o negativo, a tensão é positiva assim e a corrente também. Você veja que I e V, em termos de flechas, tem o mesmo sentido, indicando que isso aqui doa potência. Quando você faz ao contrário, você está dizendo que ele não doa nada, ele consome. Né? Então, elementos como resistores, como capacitores, né, são elementos passivos. Então, tensão e corrente possuem sentidos contrários. Né? Ok, então deixa eu seguir aqui minha jornada. Perfeito. Muito bem. Então, o passo 2 era esse: desenhe. É outra coisa que eu canso de dizer para meus alunos. A solução dos problemas de eletrônica, qualquer eletrônica, começa a partir de um desenho. Se você faz o desenho do circuito, mostra a corrente, mostra que aqui ó, é 0 ampere entrando, aqui ó, é 0 ampere, ou é nanoampere, que é desprezível. Né? Então, o que sobra é que realmente a conclusão é que a corrente ela dá uma volta aqui e segue. Tá certo? Passo 3, escreva a expressão da saída. Aí você percebe que a saída é o negativo da tensão no resistor. E aí, usando a lei de Ohm, ó, daqui para cá, isso aqui é a lei de Ohm. Somente isso. Tá certo? Aí você chega a essa conclusão. Eu devia ter botado um IR aqui. Deixa eu ver porque eu não botei. Porque eu também não chamei de IC. Eu disse que era simplesmente I. Então, I não é IC nem R, é I. É a mesma corrente. Ok. Então, ficou desse jeito. Aí cheguei a essa conclusão. Mas esse I é IC. Aqui, eu quis chamar a atenção de que a corrente I de T era a mesma corrente do capacitor e que, portanto, existe uma expressão para ela que é essa que eu estou colocando aqui. Né? Essa expressão pode ser deduzida a partir de Q igual a CV, que é a definição para capacitância. A gente diz que capacitância é a relação entre carga e volta. Né? Mas isso deixar para lá. Mas só por curiosidade, se alguém depois disser assim, professor, eu queria que o senhor me aprofundar um pouco mais aqui esse assunto, aí eu mostro, eu provo aquela equação. Ela não cai do céu, não. Aí, bom, escrevi a equação aqui, ó, para a corrente, joguei na expressão, cheguei ao resultado final. Massa, aqui, ó, perfeito. A nossa saída
é a derivada da entrada a menos de uma constante. E veja que é negativa. Eita, professor, negativa? Onde é que está a tensão de entrada? Está no terminal menos. É claro, tinha que dar negativa. Ela deu negativa porque ela entrou pelo terminal e inversou. Ficou claro para mim. Alguém poderia perguntar, não é hora, mas digamos que alguém pergunte: eita, dá para fazer um derivador que não seja inversor sem botar aqui um inversor aqui na saída, digamos assim? Tem sim, tem como fazer, eu vou mostrar depois, né? Mas não é o momento de perguntar isso, não. É um circuito um pouco mais complexo e eu não conheço ninguém que mostre esse circuito. Eu nunca vi no meu curso inteirinho de engenharia. Eu nunca vi. Então, tá bom. Mas tem, e eu vou mostrar hoje para vocês, eu mostro como é que isso funciona. Olha que legal, a gente conseguiu terminar. Agora é que o negócio vai ficar mais pesado. Agora a gente vai trabalhar em cima do integrador. Então, a observação que eu deixo é essa aqui. No diferenciador, não se faz necessário o uso da transformada de Laplace. Beleza. Vamos então para esse outro circuito. Agora, veja que o capacitor está aqui. Ó. Ele não está mais lá na entrada, não. Olha aqui, ele não está mais na entrada. Né? Então, a letra D de diferenciador, a letra I de integrador, no diferenciador, o capacitor vem antes. No integrador, o capacitor vem depois. Se alguém não quer ter que decorar nada, quer dizer, não quer ter que aprender Laplace, decora isso. Aqui, ó, o integrador ele vem depois. Então, o seu circuito é esse aqui. A gente vai mostrar que a saída que está aqui é dada por isso aqui. Olha que legal. Mesmo sem saber o que significa calcular uma integral que está aqui. Eu não sei o que é uma integral, mas eu vou calcular e vai dar isso aqui. Né? Eu acho isso muito legal, como você consegue fazer essas contas. Há alguns anos atrás, eu comecei a deduzir umas expressões, inclusive para se calcular derivada e integral. Aliás, derivada não era só integral, né? De uma maneira bem simples, sem ter que fazer os cálculos que normalmente a gente faz. Mas deixa para lá. Isso é conversa para doido. Né? Ok. Está aqui o integrador. Vou fazer a mesma coisa. Vou botar aqui uma fonte. Eu vou dizer que aqui é o polo positivo. Sei lá o que danado tem aqui. É que tem um sinal qualquer que vai ser jogado nesse integrador. Tá certo? Aí a corrente vai sair por aqui. Por razão similar, como a corrente aqui é zero, essa corrente passa para cá. Isso é meu I de T. Então, novamente, I de T é IR, que é IC. A mesma coisa. E mais uma vez, olha que interessante, tem realimentação negativa? Respondam para mim, por favor. Tem realimentação negativa ou aí a realimentação vai ser positiva? Dá para responder? Estou esperando, viu? Eu gostaria muito que você me desse uma forcinha. Eu acho que liga assim, professor. Não liga aqui, o capacitor não está ligado um lado na saída e o outro lado no terminal menos. Então, existe realimentação negativa, Hélida.
É a pergunta. Existe? Resposta que a Hélida deu, eu acho que sim. Eu não vou dizer eu acho que sim, não. Sim. Portanto, V+, que é 0 volt, porque é 1 terra, é V-. Então, isso aqui também é como se tivesse 1 terra. Só que isso aqui eu vou chamar de TV, que não é Tivira, é terra virtual. Poxa, professor, que negócio curioso. Então, se isso aqui é a corrente no resistor, a tensão dele é isso. Então, significa que se isso é o zero e aqui é o ponto 1, onde eu estou medindo a tensão, se isso é zero e isso também é o ponto 1, eu estou chegando à conclusão de que VR é VI. Eu não tenho a menor dúvida, porque a tensão no resistor, sempre eu vou medir do terra, que é aqui, para o outro lado do resistor. É entre os terminais do resistor, entre o terminal que está no terra e o terminal que está em V1. Então, a conclusão importante aqui é VR de T é VI, tá certo? E melhor, a corrente que vai no capacitor, de novo. Oxente, aqui ficou ruim, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Certo. Deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Tirar isso aqui. Tirar isso aqui. Tirar aqui. Pronto. Certo? Isso aqui ainda já matou a charada. Ela não cai mais nessa conversa, não. Ok. Então, tem que arrumar outra coisa para ver se eu engano esses meninos. Ok. Muito bem. Tirar esse TV aqui. Tirar isso aqui. Ok. Então, vamos adiante. Então, eu cheguei a essa conclusão de que a tensão no resistor é a tensão VI. E cheguei à conclusão de que IR é IC, que está escrito aqui em cima. Como V0 mede daqui desse ponto para o terra, V0 é isso. Como o capacitor é um elemento passivo, a tensão nele é daqui para cá, que é a tensão entre os terminais dele. Isso é VC de T. E isso é V0, desculpa, de T. V0 de T. Ué, uma flecha está assim e a outra está assim. Então quer dizer que isso aqui, essa que está para cá é VC. Essa que está para cá é V0. Uma negativo da outra. Tá certo? V0, eu já sei que é menos VC de T. E agora eu vou ter que encontrar esse VC de T, que vai ser mais complicado. Eu sei quem é IC, né? Mas e VC? Né? Como é que eu vou calcular esse VC? Vamos dar uma olhada na solução, ao invés de eu ficar deduzindo aqui, como eu fiz da outra vez. Isso aqui a gente já viu. Chegamos à conclusão de que I de T é IR que é IC. A tensão do capacitor é assim, que vai ser o negativo de V0 de T. Isso a gente não tem mais dúvida nenhuma. Né? Então, chegou a essa conclusão. Até aí a gente foi, tá certo? Agora eu preciso saber qual é a expressão da tensão entre os terminais de um capacitor. E eu vou colocar aqui a condição inicial deste capacitor está inicialmente descarregado. Tá certo? Por quê? Porque eu sei que a expressão é assim, ó. VC de T é VC no instante T igual a zero, mais 1 sobre C, a integral de IC de T, dt. Se isso aqui é zero, a minha equação fica somente isso. E aí isso vai simplificar, né? Mas se você sabe uma das equações, você pode deduzir a outra. Ah, eu decorei essa. IC de T
é igual a C dVc dt. Oxente, eu posso usar Laplace para chegar à equação do, do meu do meu capacitor. Vamos ver? Tá aqui, o aluno diz, eu sei isso, decorei. Tá bom. Passe para o domínio de Laplace. IC de T vira IC de S. C é C. Derivada, opa, derivada significa que eu tenho que botar um S. Tá aqui. De quem? De V. Vira V de C com letras maiúsculas. Pronto. Então, tu quer saber quem é V de C? É só dividir IC de S, passar esse termo para lá dividindo. Olha que interessante, gente. Eu tenho aqui 1 sobre C vezes 1 sobre S, que é 1 sobre SC, vezes IC de S. Ô, meu filho, eu estava ali procurando. 1 sobre S é integral. Quando eu voltar para o domínio do tempo, 1 sobre S vira integral de quem? IC de S vira IC de T dt. Olha que legal! A tensão entre os terminais de um capacitor com tensão inicial nula é dado por essa expressão aí. Perfeito. Né? É 1 sobre C, integral de IC de T dt. Poxa, que legal, professor. Eu agora só decoro essa e uso Laplace para encontrar o restante. É, perfeito. Deixa eu limpar aqui esse quadro. Põe. Limpei. Vamos adiante. Então, agora eu sei, né? Eu sei que V0 de T é menos VC, que é dado por isso aqui, ó. Poxa, resolvi. Não. Sua resposta ainda está em função de IC. E eu não quero. Eu quero em função de VI. Eita, professor, e agora? Aí você lembra que VI, a tensão de entrada, vai ser a tensão no próprio resistor. Tá certo? Tá vendo aqui? Ó, essa tensão aqui é igual a essa tensão aqui. Por quê? Porque isso é um zero e isso aqui também é zero. E todo mundo está se referenciando ao mesmo ponto. Ah, que legal! Então é igual a tensão VR de T, que é R vezes I de T. Então significa que I de T é VI dividido por R. Rapaz, que legal! Olha, então meu IC de T, que é igual ao meu IR de T, vale isso aqui. VI dividido por R. Aí eu chego nessa expressão aqui e substituo esse C por isso aqui. Conclusão, V0 de T ficou menos 1 sobre C, integral de I, que é VI de T sobre R, dt. Mas diz a matemática que constante não faz parte de integral, não. Então, ela pula para fora. Então, fica menos 1 sobre C vezes menos 1 sobre R, menos 1 sobre RC. E o que fica aqui é a integral de VI de T dt. Agora sim, eu estou vendo que a tensão na saída é a integral da tensão na entrada multiplicado por uma constante, e que é negativo pelo mesmo motivo que a gente viu anteriormente. Sinal entra pela entrada inversora, portanto, fica negativo. Isso aqui. Olha que legal. Então, quer dizer que eu já consigo, eu posso não saber resolver uma integral, mas eu consigo fazer uma manipulação algébrica que me dá o valor da tensão na saída de um integrador. Eu consigo deduzir. Eu sei se é um integrador ou se é um derivador. Eu faço esses mesmos passos. E qual é o passo 1 quando eu estou trabalhando com amplificadores operacionais? Qual é? Repitam aí para mim mais uma vez. Qual é a pergunta que se inicia para poder resolver um circuito envolvendo amplificador operacional? Diga aí para mim, Elda. É uma pergunta que eu faço.
Bora. Abre o microfone e Se fala. tem, se Hein? tem, se tem realimentação negativa, Isso. Existe realimentação negativa? Sim. Então, V mais é igual a V menos. Tem realimentação negativa? Então, V mais é igual a V menos. Primeira observação. Quando você pensar em integral, é só umas dicas. Ela é uma espécie de um somador. Quer dizer que se um sinal é constante assim, ó, digamos que aqui seja meu sinal ao longo do tempo, aqui é K. Então, se eu integrar esse meu sinal, pode ter certeza, ele inicialmente a soma era nula, mas à medida que o tempo for passando, ele vai somando, 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 somando. Ou seja, ele vai acumulando, ele vai acumulando. Ó. Eita, que legal! Quer dizer, então, que a integral de alguém que é constante é uma rampa, é um sinal perfeito. Ele é uma espécie de somador. Né? Pensar numa integral é você pensar num cara que está somando. Primeiro ponto. Pense numa derivada como sendo algo que nos diz sobre como é a variação de um sinal. Por exemplo, pense num sinal digital. Deixa eu botar aqui um sinal digital. É sempre o melhor exemplo que eu gosto de considerar. O sinal digital é assim: vem zero, subiu para um, desceu, pronto, assim. Impulso. Né? Gente, eu parto de 0 para 1, né? Assim que dizem digital, né? 0 é nível lógico baixo, 1 é nível lógico alto. Eu passo com num tempo, num delta t aqui, igual a 0. Isso não existe. Mas, por menor que seja esse delta t, significa que é uma variação muito grande. Sair de 0 para 1 num tempo nulo, já que eu teria que calcular, digamos, isso aqui é tempo, isso aqui, sei lá, é tensão, por exemplo, né? Eu teria que dizer quanto varia ΔV, qual é a variação em V dividido pelo tempo. Mas peraí, se o tempo for nulo, se o tempo é nulo, a variação do tempo é nula. ΔV sobre zero está infinito. Poxa, variação infinita significa que eu parto de qualquer valor e vou bater no mais infinito. Por isso que é assim em pé. E é por isso que eu digo que não existe infinito na engenharia. Entendam isso. Isso tem a ver com inclinação. Sinais assim, ó, são sinais que têm derivada pequenininha. Sinais que fazem isso, no seu ponto de máximo, não tem derivada, é nula, indicando que a inclinação aqui é horizontal. Aqui mesmo, tá vendo esse sinal aqui? Nesse intervalo aqui, do ponto A ao ponto B, neste intervalo, se você olhar direitinho, a derivada é nula, porque ele não variou. Quanto é ΔV dividido por ΔT? ΔV é zero. ΔT, sei lá, tantos milissegundos. Zero dividido por qualquer coisa é zero. Poxa, professor, é legal. Isso tem a ver com a inclinação. A gente costuma dizer, é a inclinação da reta que passa tangente num determinado ponto. Mas deixa para lá. Derivada tem a ver com variação do sinal. Derivada grande significa dizer que o sinal faz isso. Derivada pequena, o sinal é suave. Né? É isso que eu queria que ficasse na cabeça de vocês. Né? Ok? Então, sinais como ondas quadradas têm derivadas infinitas na borda de subida e na borda de descida. Na borda de subida, a derivada dá mais infinito. Na borda de descida, a derivada dá menos infinito. Por isso que quando eu derivo um sinal como esse, ele dá um impulso para cá e um impulso para o lado de cá. Um impulso negativo, que não vai chegar nunca em menos infinito, porque o circuito satura antes. Vai, sei lá, para menos VCC. E aqui vai para mais VCC. Por exemplo. Né? São só algumas observações para complementar. Outra observação. Na prática, o teu integrador precisa de um resistor. Precisa.
Sabe por quê? Olha para esse capacitor. Ele é um resistor, em certo sentido. Ele tem uma resistência ômica dada por 1 sobre 2πfc. Então, a resistência dele depende da frequência, tá certo? Se a frequência se aproxima de zero, significa dizer que XC aqui se aproxima de infinito. Oxente, infinito? Infinito é isso. Circuito aberto. Oxe, professor, isso aqui é um amplificador inversor. Isso. Ele deixa de ser um integrador. Então, você precisa evitar que isso ocorra. Tá certo? Muito bem. E o que acontece se a frequência tender para infinito, for muito alta? Oxe, se for muito alta, XC de ômega vai tender a zero ômega. Zero ômega é um curto. Significa que essa saída vai ficar zerada. Portanto, V0 de T vai tender para 0 volt. Olha que interessante. Eu tenho um compromisso. Não pode ser lá muito baixo, senão eu viro um inversor. Não pode ser muito alto, senão eu mato a minha saída. Perfeito. Vocês de telecomunicações adoram ouvir essa palavra, a banda, porque a banda, pois é, você tem uma banda passante. É algo desse tipo aqui assim. Tá certo? Não pode ser muito baixo e não pode. Você tem uma frequência de corte superior e uma frequência de corte inferior. E isso aqui é a famosa largura de faixa, tá certo? Isso é uma observação para um integrador, tá certo? O derivador capacitorante também precisa de um resistor em série com ele. Só que o problema maior dele aqui é nas baixas frequências. Por quê? Lembrando de novo, XC é 1 sobre 2πfc. Se você botar baixa frequência, a reatância capacitiva vira muito alta, tá certo? Então a saída aqui vai tender para zero, você mata o seu sinal. Então, na verdade, você coloca esse resistor aí, né, para, digamos, resolver esse problema, né? Você vai compensar isso aí através de um resistor. Isso aqui vira um circuito chamado RC, né? E aí ele tem uma resposta no domínio da frequência, né, que vai, digamos assim, resolver o meu problema. A gente aqui não demonstra por razões óbvias, mas se você perceber numa prova algo como isso e você achar que isso não é um derivador, você acabou de perder a questão. Isso é um derivador prático. Assim como isso aqui é um integrador na prática. Tá certo? Se ligue nesses pequenos detalhes, né? Porque podem resolver questões, né, para você conseguir a vaga naquela empresa que você gostaria tanto de trabalhar. E outra coisa, pode lhe ajudar muito no seu trabalho lá se você for fazer um curso de engenharia. Vamos ver agora umas práticas, bora? Eu acho que agora está na hora de ver umas práticas. Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu fazer o seguinte. Opa! Aqui está meu integrador prático, olha. Isso aqui é uma fonte de sinal que forneceu essa onda quadrada. Dá para ver a onda quadrada? Aqui em amarelo. Dá, professor, dá sim. Pronto. Olha a saída dele. Foi uma onda triangular. Tá vendo? Porque aqui era constante, ó. Como ele é inversor, quando ele começa a integrar, ele faz isso, ó. Em vez de integrar positivamente, já que a tensão aqui é positiva, ele integra, aí vai ficando, tem um menos, né? Aí faz tom, 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 tom. Opa! Até chegar lá no limite dele. Aí, quando o capacitor vai descarregar, aí ele faz isso. Tom, 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 tom. Então, se você está trabalhando
só com tensões na faixa positiva, ele vai ficar aqui embaixo. Se não, ele vem até aqui em cima, faz assim, faz assim, faz assim, né? Ok. Esse foi um circuito que foi simulado lá no Proteus. Vamos fazer uma coisa? Vamos dar uma olhada nesse mesmo circuito, no outro lugar. Vamos olhar no Faustad, que é um simulador online gratuito. Você não tem que instalar nada e funciona muito bem. Então, vamos a ele. Massa, um circuito qualquer, não, eu quero o meu. Vem aqui, abrir o arquivo, aqui na minha área de trabalho. Tá aqui, ó. É meu integrador prático. Ó. Esses valores aqui, no curso da gente, a gente não pede a vocês para fazer as contas, não. Tá certo? Mas aqui eu estou mostrando, ó. Aqui eu estou mostrando. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Espera aí, vice? Gráfico, não. Parâmetros do gráfico. Mostrar. Aqui é o que eu quero mostrar. Tá, já sei o que é. É aqui, vem aqui, bota escala máxima. Ok. Olha que legal. Isso aqui é a entrada. Ó. E aqui, ó, a saída sendo integrada, bem bonitinha. Olha para cá, ó. Eu vou desde 165 milivolts, ou seja, ele passou um pouco para o lado positivo, né? Mas ele é fundamentalmente, ele está no lado negativo. Menos 454,783. Vou mudar essa frequência. Eu vou botar aqui, deixa eu ver aqui, 10 Hz. Pronto, eu vou botar aqui 10 Hz. Aplique. Tem que dar OK antes, eu acho. Não sei, pronto, eu apliquei 10 Hz. Deixa eu aumentar a velocidade de simulação. Eita, deixa eu mudar a escala que não está muito boa, não. Deixa eu ver aqui, viu? A escala horizontal, eu vou aumentar isso aqui. Espera aí, viu? Um minutinho. Espera aí, aqui ficou ruim. Deixa eu ver aqui se já dá assim. Olha como está bem diferente, um negócio arredondado, né? Deixa eu puxar mais para cá, para fazer a simulação. Deixa eu tirar essa escala aqui de máximo. Deixa eu dar aqui um OK. Eu não quero que você... Deixa eu ver se eu consigo alterar aqui a escala. Espera aí. Propriedades, escala vertical. Opa, aqui. Deixa eu ver se aqui funciona melhor. Ele vai passar um tempinho até ele se encontrar qual é a melhor maneira de trabalhar. Deixe-me ver, viu? Escala horizontal. Espera aí. Pronto, acho que aqui está muito alta a velocidade. Vertical. Espera aí. Ô, Mehmed. Aqui desse jeito ficou ruim. Deixa eu tentar encontrar uma escala horizontal mais adequada. Pronto, vou botar aqui assim. Deixa eu agora ver, aumentar a velocidade de simulação. Opa, pronto, olha. Tá vendo? Isso aqui não parece mais a minha onda triangular, não. Parece a minha própria onda quadrada, meio que achatada. Ou seja, ele está começando a trabalhar aqui como sendo aqui, é porque ele não vai menos do que isso. Aqui eu estou no meu limite. Ele não consegue, por causa da frequência, como ela é baixinha, ele não é mais um integrador, ele é um inversor. E aqui eu quase não consigo ver. Deixa eu mudar aqui, ver se eu consigo deixar os dois mais ou menos na mesma escala. Pronto, olha. Era bom se eu pudesse botar um em cima do outro. Deixa eu ver se pode. Deixa eu ver se pode aqui. Espera aí.
Deixa eu ver se tem como combinar. Pronto, tá aqui os dois combinadinhos, ó. Agora a escala é que não está muito boa. Deixa eu mudar a escala desse. Escala máxima para esse. Esse aqui também está a escala máxima, é? Tá. Eu acho que tem que ser manual a escala, para a gente poder ver bem direitinho. Aqui, deixa eu botar em manual a escala. Pronto. Deixa eu começar a fazer assim, aumentar ele aqui. Espera aí, acoplamento CA. Deixa eu ver aqui. Isso aqui é posição, me desculpe. Isso aqui não é ganho, não. Aqui eu posso. Opa, ao contrário. Pronto. Aqui. Opa, agora, Mehmed. Aqui, ok. Ok, pronto. Deixa eu agora dar um ok. Olha, tá vendo aí, ó? Olha que coisa interessante. Ao invés de eu ter minha onda triangular, olha o que eu tenho. E tem uma certa defasagem. Ele não simplesmente inverteu, não. Ele não fez uma onda quadrada invertida. Ele tem uma certa defasagem e tem que ter. Onde eu tenho elemento reativo, um capacitor, como está aqui, eu tenho realmente esse desencontro, né? Essa variação que gera uma fase. Peraí, deixa eu ver agora. Deixa eu ir lá para o Proteus. Né? Deixa eu ir lá para o Proteus. Está aqui o Proteus. Olha que legal. O integrador, bonitinho. Aí eu peguei o integrador, joguei num diferenciador. Olha que interessante. Era uma onda quadrada, virou triangular. Quando diferenciou, voltou a ser quadrada. Perfeito. Derivada e integral fazem as coisas contrárias. O que uma faz, a outra desfaz. Né? Então, eu voltei para a minha onda quadrada. Tudo bem para vocês? Sim, professor. Até agora está tranquilo. Perfeito. Então, deixa eu só clicar no negócio aqui, que tem uma pessoa o tempo todo aqui mandando coisa. Deixa eu cancelar aqui, senão vai atrapalhar a minha aula. Pronto. Deixa eu botar agora esse celular para lá. Muito bem. Integrou, diferenciou. Agora, deixa eu mostrar uma falha no Proteus. Eu vou usar um osciloscópio para a gente poder ver o sinal. Olha a minha onda triangular como aparece no Proteus. Isso é a minha saída. Isso é aqui. Ele está pegando aqui, ó, nesse mesmo ponto dessa sonda. Está vendo como deu? Completamente equivocado. Né? Então, quando você fizer um circuito num simulador e ele não funcionar, antes de você achar que você fez errado, desconfie que possa esse simulador, especialmente se ele é uma versão Piratex, né? Especialmente se ele for pirata, você desconfie. Né? Você pode estar vendo aí outro problema. Legal? Então, deixa eu parar aqui e deixa eu terminar. Está bem perto de terminar a aula. Ok. Olha um derivador não inversor. Olha por onde eu estou entrando, pelo sinal mais. Tem realimentação negativa? Tem. Portanto, quanto é a saída aqui, V mais é igual a V menos. E quanto é V menos? Olha que legal. A gente faz agora. V menos vai ser igual a R1 dividido por R1 mais R1 vezes V0. Ou seja, 2R1, metade de V0. Pronto, V menos é metade de V0 e é igual a V mais, né? Porque V mais é igual a V menos, porque tem realimentação negativa. Pronto. A análise para o lado de cá, ela é um pouco mais complexa. De um lado você tem V0, aqui você tem V0 dividido por 2.
Então, esse é o potencial maior. Então, essa é a tensão positiva, tá certo? Então, a corrente deve estar fazendo isso. Só que quando ela chega aqui, uma parte vem para cá. Opa, mas espera aí, existe também essa corrente. Opa, então essa corrente que você tem aí, essa corrente, isso aqui vai ser I1, isso aqui vai ser I2, e isso aqui vai ser I3. Essa corrente I3 vai ser a soma dessas outras duas. Aí você tem que montar toda uma equação. E que diferença de tensão eu tenho aqui? Eu tenho VI menos V+, que é V0 dividido por 2. Olha que interessante. Em termos desse capacitor, eu estou vendo claramente que a tensão VC é dada por essa expressão. Tá certo? Muito bem. Então, você tem como deduzir toda uma expressão para poder trabalhar. Isso eu já mostrei, e fim da aula 1. Aqui é um outro integrador, é uma outra expressão, só que ele é um integrador não inversor, porque a entrada está pelo pino não inversor. Né? É muito interessante. E aí quando você tem lá sua onda quadrada, sua saída seria também assim. Tá certo? E não aquele negócio que começa para baixo, que a gente acabou de ver lá no simulador. Professor Rogério, alguma coisa a mais, professor? Ele precisou sair, professor, da aula. Ele colocou ali a mensagem Eita, eu no vi chat. agora. Estou vendo agora. Então, gente, tá aí o nosso assunto. Eu vou encerrar a gravação. Eu espero que a aula tenha sido legal e que vocês aproveitem a filmagem que vai ficar lá na nossa sala. Tá bom, então? Foi legal, sim, professor, com certeza. Obrigada. Sou eu quem agradeço. Boa Tchau. noite para o senhor. Até a próxima. Até.